dia também vocês acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou dar os recadinhos, né? Que a gente tem palestras e passos todos os dias, tá? A nossa programação, todo o cronograma fica sempre fixado no nosso mural, aqui no nosso quadro de aviso e também no nosso site, tá? A gente sempre lembra que o atendimento fraterno acontece 20 minutos antes das palestras, então quem tiver interesse em estar conversando com o plantonista do dia, é só chegar um pouquinho antes, tá? Para a gente poder estar aproveitando depois a palestra também. Com relação ao nosso trabalho na área social, nós já estamos atendendo 87 famílias cadastradas, então para que isso continue acontecendo e crescendo, né? A gente já agradece a participação de todos com relação à doação dos alimentos. E agora, para esse mês de maio, nós estamos com algumas prioridades, né? Embora que todos os itens que possam se compor uma cesta básica é muito bem-vindo, mas o que está nos faltando mais agora é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó, tá? Então, desde já a gente agradece quem vem sempre colaborando conosco, porque afinal de contas são mais de 700 quilos de alimento por mês, né? Então, todo quilo que nos chega já faz uma diferença imensa. Agora, com relação a um outro recadinho, vai ter agora um bingo, né, beneficente em prol das crianças do Orfanato Cotique, que vai acontecer agora dia 20 de maio, no domingo, às 14 horas, tá, que vai ser lá no Acre Clube. O ingresso é R$ 25,00 e dá direito a uma cartela do bingo e também a lanches, né? As bebidas são cobradas à parte, tá? Os ingressos estão com a Sandra, com a Cida e o Akil, então quem quiser estar adquirindo, é só estar vendo com eles, vai ser uma tarde bem agradável, bem divertida. E também um último recadinho, com relação, que ainda tem algumas vaguinhas, com relação à viagem, né, a Sacramento Araxá, né? E aí, a gente tem todo o cronograma aqui, vai acontecer de 7 a 9 de setembro, o valor é R$ 900,00, que também já está incluso o transporte, hospedagem e as refeições, tá? Aí todo o cronograma, todo o trajeto como vai estar acontecendo, a gente tem fixado depois, quem quiser é só conversar com a Sandra direitinho, tá? Bom, basicamente os recados principais são esses. Então, para darmos início, vamos nos tranquilizando e já envolvidos na paz desse ambiente, elevemos nossos pensamentos e agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradeçamos por tudo que nos é dado, para nosso aprimoramento, nosso aprendizado. E lhe pedimos, Senhor, que possamos ter a sabedoria e discernimento para saber o que é bom e o que não for, que tenhamos a condição de transmutá-los, para que nada de ruim, nada de mal seja guardado dentro de nós. Ilumine sempre nossos caminhos, Pai, guiando nossos passos e nos protegendo de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Sônia vai conversar conosco sobre inquietude, né? Por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que a paz, o amor do nosso mestre nos envolva. É muito bom estar de novo nessa casa. Essa casa é muito especial, então eu sempre agradeço quando sou convidada a vir aqui. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inquietude. Isso me lembra uma história. Numa tribo de índios, o que determinava a passagem de uma criança para a fase adulta era um ritual que todos os índios faziam. Esse ritual era realizado com cada criança, quando ela já estava na idade para ser considerada pela tribo como uma adulta. Então, a cada criança passava por aquilo, não podia contar para outra criança como que era o ritual, era sempre muito secreto. Mas como que era isso? Se levava a criança, o pai levava a criança para uma floresta à noite, e no meio da floresta ele colocava uma venda na criança e deixava ela sozinha lá. Ele dizia: você vai passar a noite toda aqui no meio da floresta, uma floresta muito escura, onde tinha bichos, e você não pode tirar a venda do olho. Você só pode tirar essa venda quando estiver amanhecendo, quando você perceber os primeiros raios de sol. Aí você tira.
Se você tirar antes, você não é considerado um adulto. Você não passou no ritual e vai continuar a ser uma criança. Eu vou embora, mas você vai ficar sozinho aqui. Imagina uma criança, imagina lá, escutando os barulhos da noite, os ruídos, escutando que tinha bicho próximo, o medo que daria, a inquietação da alma daquela criança. Mas, ao mesmo tempo, ela queria ser adulta. Era um ritual muito importante, trazia uma alegria imensa quando a criança era escolhida para estar lá, fazendo essa prova. Então, ela tinha que vencer os seus medos. Ela tinha que vencer a sua angústia para chegar até o dia seguinte. E aí, quando aquela criança começou a perceber que os raios de sol estavam nascendo, ela ficou muito feliz. Ela conseguiu vencer o turbilhão de emoções que estava dentro dela. E quando ela tira a venda, o que ela vê? Diante dela, o pai passou a noite toda. Ele estava velando por ele. Estava sentado numa pedra muito quieto, mas ele não abandonou. E aí a gente pode comparar essa história à nossa vida. Em quantos momentos parece que nós estamos cegos? Em quantos momentos parece que só existe o barulho interno? Que o mundo nos confunde? Nós estamos achando que não tem caminho, que não vamos conseguir vencer as nossas emoções. Nós nem entendemos quais são. Mas o Pai nunca nos abandona. Mesmo que nós não enxerguemos, nós não sintamos a presença divina, ela sempre está ao nosso lado. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E nos momentos que mais precisarmos, Ele está conosco. E essa história me lembra uma passagem do Mestre, quando ele diz, está em João, capítulo 14, versículo 1. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. E será que nós estamos confiando? Como que anda a nossa alma? Ela está inquieta? Nós paramos para sentir a presença de Deus? Ou sempre estamos inquietos? Se formos buscar no dicionário o que é inquietude, vamos achar agitado, não consegue repousar, sem tranquilidade, constantemente preocupado, nervosismo, insatisfação. Quem já não se sentiu assim? Agitado. 24 horas, não dá mais. 50 horas, 60 horas também não daria. Não consegue repousar. Quem já não teve a sensação que acabou de deitar e o despertador já está tocando? A gente tem vontade de quebrar o celular quando ele toca. Porque a gente está tão cansado, não descansou nada. Sem tranquilidade. Será que nós temos tranquilidade para observar ao nosso redor? Para ver as coisas além? Quem veio para cá, será que percebeu, de repente, o caminho que estava fazendo? Ou a preocupação era, gente, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado. Ai, mas eu me atrasei por isso. Talvez brigando com alguém, ai, você que me atrasou, que não sei o quê. Mas será que a gente percebeu o dia que está amanhecendo? A oportunidade de estarmos aqui? Constantemente preocupados. Será que estamos sempre preocupados? Preocupados com hoje, com amanhã, com daqui no final do ano, com de repente ano que vem? Nervosos. Bom dia. Bom dia por quê? Por que bom dia? Sempre de mau humor. Insatisfeitos. Quantas vezes nós nem sabemos quais são as nossas insatisfações? Por que estamos insatisfeitos? A vida, ela é muito mais do que problemas. Ela é muito mais do que insatisfações. Mas será que já descobrimos qual o sentido da nossa existência? O que estamos fazendo da nossa vida? Sonhamos, todos nós sonhamos com dias melhores. Mas os dias melhores são hoje, agora. É o que eu tenho de melhor. E como eu estou recebendo esse dia? O que eu estou fazendo de melhor? Será que a gente já se perguntou sobre isso? Porque nós queremos respostas. Todos nós buscamos por respostas.
Mas será que buscamos apenas do lado de fora, quando deveríamos buscar aqui dentro? As respostas estão aqui. André Luiz, o espírito André Luiz já dizia: abençoa a vida e ela lhe abençoará. Estamos abençoando a nossa vida? E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar junto. Como eu recebo o dia que nasce? Qual é o meu primeiro pensamento quando eu acordo? Eu lembro de fazer uma prece? Eu lembro de agradecer por esse dia? Ou eu já começo a ligar o botão do automático, dos problemas, do que eu não tenho, de reclamar do que eu não tenho, de pensar, nossa, eu vou ter que encontrar aquela pessoa, nossa, tem aquela decisão no final da semana e a gente já está sofrendo. Será que a gente vai assim ter um dia tranquilo? Será que a gente consegue por alguns instantes parar para ver o amanhecer? Para brincar com o nosso animal de estimação? Para ver os nossos filhos sorrirem? Para se olhar no espelho dizendo, eu gosto do que eu estou vendo. Ah, mas eu tenho uns quilinhos a mais, já tenho umas espinhas aqui. Isso não interessa. Eu gosto do que eu estou vendo porque eu sou um espírito que tem potencial. Isso faz toda a diferença. Porque eu estou recebendo o dia. Sou eu que coloco a cor nele. Agora imagina se eu já falo, ai que horror, ai não é feriado, ai não sei o quê. Como o dia vai me responder? Vamos imaginar que o dia é uma pessoa. Se eu trato alguém com educação, se eu trato alguém com gentileza, vamos nos colocar no lugar da outra pessoa. Se nós somos tratados com gentileza, com um sorriso, o que nós respondemos? Do mesmo jeito. Sorriso, a gente, nossa, que pessoa simpática. Nós também queremos ser simpáticos. Agora, quando vem uma pessoa que já vem brava, que já nos ofende, a gente fica mal, não fica? Muitas vezes a gente quer até revidar, porque a gente ainda, na maioria das situações, a gente ainda não consegue ter aquela evolução de dizer, ai, a pessoa está com um problema. Não, a gente gosta, então peraí. Se é mal educado, eu sou mais. A gente faz isso. Imagina então o dia. Se eu trato ele mal, como é que ele vai me tratar bem? Será que a gente já parou para perceber isso? Outra reflexão, como eu me vejo? A gente já está se vendo mesmo? A gente se vê assim, se a roupa tá legal, se o cabelo tá legal. A gente vê assim. Mas se vê internamente? Porque quantas vezes eu coloco a responsabilidade da minha vida no outro? Eu coloco a minha felicidade, o meu equilíbrio no outro. Por mais que tenhamos pessoas que amamos, sejam os nossos pais, sejam os nossos filhos, sejam os nossos companheiros de caminhada, os nossos grandes amigos, nós não podemos esquecer que somos espíritos únicos. Não vai ter outro dia igual a hoje, como também não vai existir uma pessoa igual a você. Mesmo se você tiver um irmão gêmeo idêntico, ele é diferente, ele é outro espírito. Então, por que eu coloco toda a responsabilidade da minha vida, a minha paz de espírito, no outro? Ele vai poder, talvez, me ajudar a evoluir. Mas ele não vai fazer jamais a parte que me compete. E quando eu coloco no outro ou no mundo, geralmente eu me frustro. Geralmente. Porque cada um tem as suas escolhas. Cada um tem os seus desejos, os seus sonhos. Eu consigo satisfazer uma pessoa 100%? Não. Porque os desejos mudam. Eu penso do mesmo jeito que eu pensava quando eu tinha 10 anos, 15. Às vezes o que eu pensava ontem não é o que eu penso hoje. Então, se já é difícil me entender, como que eu posso entender 100% o outro? E primeira coisa, eu não consigo ser amado por ninguém se eu não me amar. Se eu não me valorizar, como que a outra pessoa vai me valorizar?
Ah, mas isso é orgulho. A gente aprende tanto sobre caridade. A gente aprende tanto que tem que fazer o bem. Tem que fazer sim. Mas eu só posso fazer a caridade, eu só posso fazer o bem, que significa amor, se eu tiver isso dentro de mim. Se eu tiver amor, eu consigo amar. Eu consigo saber o que é caridade. Porque a caridade, ela não se impõe. A caridade é desejar o bem de acordo com a evolução do outro. Quantas vezes o que eu desejo, achando que é o melhor para o outro, ainda não é o melhor para ele? Às vezes os pais querem que, filho, você tem que seguir tal profissão. E ele não quer. Ele quer ser outra coisa. Não, mas essa profissão é a tradição na família. Você vai ganhar muito dinheiro, vai ser a facilidade. Não, ele quer outra coisa. Se eu amo, eu mostro o melhor. Mas a decisão, o livre-arbítrio é do outro. Então, por que não pegamos as rédeas da nossa vida? A minha inquietação está aqui dentro. Eu posso desabafar com alguém, eu posso buscar apoio, mas sou eu que tenho que buscar aqui dentro. O que está querendo ser mostrado? Porque sempre que eu tenho uma angústia, tem algo aqui dentro que não está legal. Por que será que eu me irrito? A gente só sabe que se irrita. Mas a gente já foi buscar a causa? Por que tal pessoa me incomoda? Não é a pessoa que me incomoda. É o que ela ativa dentro de mim. Mas a gente tem medo de buscar. Quem é que consegue ficar alguns minutos em silêncio? Tem pessoas que chegam em casa, se tá sozinho, precisa ligar a TV, precisa ligar o rádio. Mas eu não consigo o silêncio. Porque o silêncio é o quê? Ele convida você a refletir. Quando a gente adentra aqui antes, que a gente senta nas cadeiras, muitas vezes a gente está no celular mexendo. Por que não para um pouquinho e sente esse ambiente? Porque aí vai nos... O que acontece quando a gente para e sente o ambiente? Um ambiente tão protegido, tão amoroso como esse. Eu vou entrar em contato comigo mesmo. E a gente tem medo. Medo. Do que vai descobrir. Medo se vai sofrer. No início pode ser até difícil, porque não é confortável quando a gente descobre uma fragilidade. Mas é assim que a cura chega. Quando eu admito que eu tenho uma fragilidade. Porque ninguém é perfeito. O que é fácil para mim pode ser difícil para ela. E vice-versa. Então, quando eu admito que eu tenho uma fragilidade, aí sim eu começo a vencê-la. E a fragilidade é minha. Ela não é do outro, não é do mundo. Reflexão. Santo Agostinho, ele gostava toda a noite de refletir como tinha sido o seu dia. Toda noite. O que ele tinha feito de bom? Ele, não os outros. Mas o que ele tinha feito de bom, ele falava, eu vou repetir amanhã. O que ele não tinha feito de bom, ele pensava, vou tentar consertar amanhã. Se não dava mais para consertar, ele dizia, vai servir de lição para eu não fazer de novo. Todas as noites. Quando que é a nossa reflexão? No dia 31 de dezembro, a gente faz a lista dos desejos. Porque não é que a gente faz uma reflexão, a gente faz a nossa lista de desejos para o ano que vem. Porque a gente tem a certeza que à meia-noite, tudo que for negativo vai ficar para trás, a gente faz as simpatias. Se nos manda uma que é boa, aí a gente vai fazer. Nossa, essa ajudou muitas pessoas, eu vou fazer. A gente faz lá no dia 31. A lista enorme, prega na geladeira, prega assim que acorda, vê a lista. No dia 1º, a gente descobre que as coisas ainda, aquela angústia não passou totalmente. E se a gente tiver abusado, a gente às vezes está demais de ressaca, a gente está com mais problema ainda. Mas tudo bem, a gente lá no dia 1º, a gente ainda tem um pouco de esperança. No dia 2, já dá uma desanimada. No dia 3, a gente não sabe nem onde está a lista. Porque isso não é firme, não é real. A gente fez a lista, mas a gente se esqueceu
de assinar espiritualmente, de se comprometer. Então, ao invés de tantas listas externas, vamos fazer uma lista conosco, cuidar do nosso espírito. É assim que se vence a inquietude. Não é do lado de fora, não é com fórmulas, mas é se abraçar mais, é se cuidar mais, é parar para pensar o que eu estou fazendo no meu dia a dia. É uma frase maravilhosa: conhece-te a ti mesmo. Nós nos conhecemos? Quando nós convivemos muito com uma pessoa, a gente conhece quando ela está mal-humorada. Ela não precisa nem falar. Quantas vezes a gente liga para alguém que a gente tem muita intimidade, só pela voz, só pelo silêncio, a gente sabe se a pessoa está bem ou não. E a gente pergunta: nossa, o que aconteceu? Só no olhar. E por que a gente não faz o mesmo conosco? Por quê? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, os espíritos perguntam, aliás, Kardec, pergunta para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu passo a me conhecer, aí sim eu sei as fragilidades, mas eu sei as qualidades. Por que eu consigo me defender do mal? Porque eu aprendo onde ele vai me atingir. Porque as influências negativas, elas não vão onde nós estamos fortalecidos. Ela vai bater onde eu tenho medo. Ela vai incomodar nas minhas dúvidas. Ela vai tentar me aprisionar onde eu ainda tenho angústia, onde ainda está doendo. Então, quando eu me conheço, eu vou me fortalecendo. E quando eu me conheço, eu me liberto das culpas. Porque quantas vezes a gente diz: eu não tenho culpa nenhuma. Mas aí lá no fundo a gente guarda uma culpa. Está na hora de se libertar. Quantas vezes a gente guarda mágoas? Não, tá tudo resolvido, já perdoei. Aí só de ouvir o nome da pessoa, nossa. Mas isso não é nada, imagina. A pessoa tá na direita, eu vou para a esquerda. Tá resolvido? Aconteceu alguma coisa que me incomodou. Não, mas eu sou espírita, eu aprendi que tem que entregar para o universo. Tem que confiar e só pensar no bem. Nós somos máquinas? Não. Se eu não compreendo, se eu não resolvo comigo, não está resolvido. Quando está resolvido, é o alívio. Mas então, até resolver, eu preciso entender o que ainda faltou para resolver. E não é externo, é dentro de mim. Momentos de solidão. Nossa, não pode ter solidão, porque solidão é tristeza. Solidão, eu tô triste, peraí, é influência negativa. Existe a má solidão, sim, a que vai me puxar para baixo, mas qual que é a boa solidão? É aquela que me faz pensar no como eu tô agindo. O que eu tô fazendo aqui hoje? Por que eu vim aqui hoje? Pleno domingo, com sol, eu podia estar em qualquer lugar, mas eu escolhi estar aqui. Então, a solidão, em muitos momentos, ela é necessária porque ela é libertadora. Ela me faz perceber o que eu não tinha percebido. Porque o maior ruído, a gente reclama do ruído do mundo, do barulho, de um som, de um trânsito. Nós reclamamos disso. Mas o maior ruído é o que está aqui dentro. E eu não silenciei. Então, só nesses momentos que eu estou comigo, que eu me descubro como minha melhor companhia, que aí sim eu posso compreender. Pensar no dia a dia. Nós pensamos no futuro, nós pensamos no passado, mas e nesse momento? Será que fisicamente todo mundo tem certeza que está aqui? Isso não tem nenhuma dúvida. Mas e mentalmente?
Nossa, eu tenho um almoço lá na sogra, eu tenho um almoço na minha mãe. Nossa, eu não vi o presente ainda dos Dias das Mães. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer aquilo. Será que a gente já silenciou para perceber que essa palestra é para nós? Também não é, nossa, essa palestra era para o meu marido que não veio. Não, não era para ele. Era para mim. E o que eu estou absorvendo? O que eu estou trazendo para mim? Quando eu sair daquela porta, eu quero coisas novas na minha vida. Mas eu já percebi que eu ainda não consegui essas coisas. Será que não está na hora de mudar as atitudes? Porque repetindo o que eu sempre estou fazendo, eu ainda não consegui? Não está na hora de mudar? E todos somos capazes. Novas ações, fazer algo diferente. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Chico Xavier. Se eu nunca tive paz de espírito na minha vida toda, peraí. Então eu estou usando as ferramentas erradas. E todos nós temos outras ferramentas para ser usadas. Fraco é quem fraco se imagina. Ah, mas é capaz, será que vai dar? Você não tem o problema que eu tenho. Falar é fácil. Você não está lá em casa. Você não está no meu serviço. Você não está na minha aflição porque eu estou desempregado. Se Deus nos deu esse dia, é a maior prova que podemos. Mas é que a gente quer tudo de uma hora para outra. A gente demorou 9 meses para nascer. Geralmente 9 meses. Alguns são mais apressados, nascem antes. Mas a gente demorou 9 meses para aprender a dirigir. Bom, tem gente que até hoje não sabe, né? Assim, dirige muito mal. Para andar de bicicleta, a gente demorou. Por que a gente quer mudar, então, a nossa vida, que é uma coisa mais importante, de uma hora para outra? É gradativamente. E vamos pensar quantas conquistas nós já tivemos. Porque já tivemos, sim. A gente lembra das quedas, porque dói mais. Mas e das vitórias? A gente tem que se apegar ali. Quantas coisas, se a gente olhar para trás rapidinho, não é para ficar focando muito, mas olhar quantas coisas nós conseguimos superar e achávamos que não íamos superar. Quantas? Se conseguimos naquela época, por que hoje ia ser diferente? Só que naquela época nós conseguimos porque nós tivemos o quê? Fé, coragem, comprometimento, paciência, mas também com certeza nós acreditamos em nós, porque senão a gente não tinha superado. Então será que não é isso que está faltando? A inquietude da alma está aqui nas minhas mãos para resolver. Passo a passo. Não tem fórmula mágica. Todo mundo quer uma fórmula mágica. Mas sou eu. Fazer coisas diferentes. Diferente de tudo que você já fez e coisas edificantes. Uma caminhada, uma leitura edificante, uma música, cuidar de uma planta, falar com a planta, isso não é loucura não, viu? Falar com uma planta, cuidar de uma planta, arrumar o armário. Quanta coisa velha que eu posso tirar do meu armário, roupas que eu posso doar, coisas que estão quebradas que eu posso jogar fora. É uma grande terapia. E aí quando eu arrumo o armário, quem sabe eu não me empolgo para arrumar aqui dentro. Eu faço a ligação, porque aí eu vi como o armário ficou bonito. Eu começo a ter coragem de mexer nas minhas gavetas aqui internas. Quantas coisas dá para tirar? Precisa de espaço para o bom entrar na nossa vida, porque ele bate todos os dias. Mas se está tão lotado lá dentro, não entra. Não entra. É impossível. Precisa sair alguma coisa para o novo entrar. E esse não é o momento? O que nós estamos esperando? Nós nos aproximamos da espiritualidade.
Chegamos no centro espírita, essa é uma pergunta que eu sempre faço, por que a paz só está aqui dentro? A gente tem vontade de ficar aqui o dia todo. Não está só aqui dentro. Ela vai comigo. Mas eu preciso me esforçar para manter. Tem uma frase que eu amo também. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque a gente sempre quer ter razão. Mas será que se a gente não abrir um pouquinho, não diminuir um pouquinho a nossa marcha, não dar um passo para trás para poder avançar depois 2, não vai me fazer mais feliz? Eu não vou poder observar outras coisas? Mais amor. Mas como eu disse, amor conosco. Porque senão eu não vou amar nada. Eu não vou conseguir ser amado porque sempre vai ser insuficiente. Eu não sei ainda o que é o amor. Olhar o mundo colorido. Ele não é cinzento. O cinzento está aqui dentro. Começar a ousar, dizer bom dia, sorrir, abraçar. Quantos vêm aqui todos os domingos? Será que vocês já se conhecem, já deram um bom dia pro lado? Ou senta de repente na cadeira e nem olhou, nem nada. E às vezes está todos os dias aqui. Às vezes a gente está em locais e se fecha. A vida é para se abrir. A vida é para ser vivida. E nós somos os protagonistas. Inquietude nasce quando eu me torno secundário. Quando eu fico sentado. Quando eu não assumo a responsabilidade da minha vida. Ah, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Vai assim mesmo. Aprende no meio do caminho. Não tem que ter vergonha, mas o que o outro vai pensar? O outro talvez aprenda a me amar. Se não me aprender, tudo bem, eu amo do mesmo jeito e sigo em frente. Aprender que nós vamos levar não. E aí, como diz uma grande música linda que eu amo, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É aprender que os nãos são necessários. Não cai uma folha que Deus não tenha permitido. Se Ele permitiu o não, por mais que doa, eu não preciso ficar inquieto, eu não preciso ficar revoltado. Eu vou confiar, eu vou seguir. Quem sabe lá na frente eu descubra que não era aquilo que eu queria. Que ainda bem que Deus falou não. Ou pode acontecer também de eu estar mais maduro e conseguir. Então, viver cada dia, pensar mais nas qualidades, nos talentos. Quantas coisas nós não conhecemos de nós mesmos? Quantas coisas nós não usamos? A nossa mente nós não usamos nem 10%. E se nós não usamos nem 10% do potencial da mente, e desses 10% nós usamos na negatividade, como é que fica? Será que foi em vão que o mestre disse, brilhe a vossa luz? Ele enxergou muita luz, mas nós preferimos viver nas sombras. Aí que está a essência da inquietude, da angústia, porque eu estou na sombra. Imagina se eu nunca vi a luz, se eu sempre estive no lugar escuro. Quando eu acendo a luz, meu Deus, eu estava no lugar escuro que eu só sabia andar, eu sabia onde estava localizado as coisas, eu estava ótimo, me sentindo muito bem. Quando acende a luz, eu vejo a bagunça, a sujeira. Primeiro pensamento é, deixa eu apagar a luz de novo, estava tão bom lá no escuro, porque eu não tinha visto essa confusão. Mas a gente não quer, depois que a gente conhece a luz, a gente não quer voltar para a escuridão. Aí a gente tem uma saída, começar a arrumar as coisas. Quem já fez limpeza de casa sabe que sofre. É terrível. Cansa. Mas depois que você termina a limpeza, aquele cheiro de limpeza, que beleza. É o mesmo aqui dentro da nossa vida. Às vezes pode estar uma bagunça, mas à medida que eu vou limpando, colocando em ordem, que maravilha. Sempre há tempo. Tem uma história que conta que Thomas Edison, o cientista, ele com 82 anos, o laboratório dele pegou fogo. Ele não tinha seguro.
Então, naquela época, vamos dizer que o laboratório valesse mais de 10 milhões e não tinha seguro. Ele perdeu tudo. Imagina o desespero. Ele perdeu toda a sua vida. Estava ali. E ele não tinha seguro. O filho dele ficou super preocupado, procurando o pai. Porque aí os bombeiros chegaram, apagaram o fogo, ninguém morreu, mas ele não sabia onde o pai estava. Então ele falou, nossa, meu pai deve estar desesperado. Vai ter um infarto, imagina. No final da vida dele acontecer isso, o filho pensando. Ele encontrou o cientista sentado na calçada, escrevendo. Bem tranquilo, bem sereno. No meio daquele tumulto. E ele falou, nossa, será que ele está em choque, não percebeu ainda o que aconteceu? E ele foi falar com o pai. E o pai falou, não, eu não estou desesperado. Para mim é um recomeço. O que foi queimado é o que eu não precisava mais. Deus está me dando uma oportunidade de recomeçar. E mais ainda, de fazer melhor. E ele fez, daquela data, até o final da sua existência, ele fez mais de 1.200 eventos. Ele começou do zero. E ele disse, eu fiz mais e melhor. Então, quando chega as provas na nossa vida, não é um fim. A gente não precisa ficar inquieto. A gente precisa ter a certeza que Deus está nos estimulando a ir para frente, a pegar no arado e fazer uma nova semeadura. Todos nós podemos. Então, como disse no começo, crede em Deus, crede em mim. A minha paz eu vos dou. Não turbe o vosso coração. Mudamos um pouquinho a ordem, mas significa, confia, a tua fé te salvará. É isso. Bom, se a gente abrir as perguntas, só um parênteses que o Lourenço fez uma pergunta para a gente via internet, né? Aí a gente lembra que tudo que ele perguntou, como já foi lido, né, pela palestrante, já foi respondido ao longo da palestra, então a gente agradece já a participação dele. E agora a gente abre para os participantes aqui da casa. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aqui. Você tocou num ponto importante em determinado momento, que é aquela coisa da gente não estar no momento, passar por um momento, não curtir exatamente aquilo que nós estamos fazendo naquele instante. Isso tira um pouco do sabor da vida. Uhum. Às vezes a gente está com pressa sem necessariamente saber para onde estamos indo. Nós sempre correndo, correndo, correndo. E essa coisa da gente deixar essa correria mesmo da vida nos afligir faz com que a gente perca um pouco dessa consciência do que nós estamos fazendo, com o prazer que nós estamos fazendo, ver as cores, sentir os cheiros, as coisas, parar para viver aquele momento mesmo que a gente está tendo, às vezes, de prazer, de felicidade. Ou talvez nada disso, talvez só o caminho que nós estamos fazendo, perceber tudo de bom que a gente pode estar vivendo naquele momento ali, tirando um pouco da plenitude da nossa vida. Eu acho que a gente ter essa consciência, abrir um pouquinho, como você falou, dar uma paradinha, pensar um pouco, para a gente poder viver melhor a vida, eu acho que isso é importante. Acho que a chave do que você está falando aí, é bom a gente refletir sobre essas coisas, ter a consciência, porque na maioria das vezes a gente está correndo só pela vida como uma boiada que vai estourando. Uhum. Assim, isso tira um pouco do sabor da vida. Sim. Uma vez eu lembro de uma palestra de um psicólogo, e ele falava, a grande mudança na vida, ela começa quando eu passo a sentir tudo o que a vida me oferece. Sentir as alegrias, mas também as tristezas. É aquela coisa, se eu não passo pelo luto da perda, seja ela qual for, se eu não passo pela dor, eu não posso vencê-la. Porque ela vai ficar escondida. Uma hora ela surge. Então é sentir, onde quer que eu esteja. Aí a gente consegue saber o que eu estou sentindo e se eu quero aquele sentimento para a minha vida ou não. Mas sem sentir, como ele falou, só na correria, eu vou estar sempre estando nos lugares, mas não sendo. Mais alguém? Muito obrigada.
nesse momento, né, depois de tanto recebermos, vamos fazer nossas vibrações. E assim vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos por aqueles que acabam de retornar à pátria espiritual e que eles também sejam muito envolvidos nessa paz e nessa luz. Bem como aqueles que retornam, vibremos por aqueles que acabam de chegar aqui no plano terreno para uma nova experiência e que eles sejam iluminados e felizes nessa sua nova existência. Vibramos pelos nossos lares, levando toda essa luz, essa paz, esse amor. Que todos que ali adentrarem possam sentir essas boas energias e serem envolvidos. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. E que possamos seguir essa nova semana, envolvidos nessa luz, nessa paz e nesse amor. E que possamos fazer o nosso melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.